Título de hoje: Coração mole para Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o livro de Êxodo. Especificamente vamos estudar o capítulo 4 de Êxodo. Eu já preguei a primeira metade. Hoje nós vamos ver a segunda metade desse capítulo incrível. Nós vamos ver como obter um coração mole para Deus, o que isso significa e quais são as consequências. Se você tiver um coração duro ou se você tiver um coração mole. Mais especificamente vamos ver sobre Moisés, sobre o faraó e sobre o povo. Todos eles lutaram com um coração duro. E vamos ver como eles lidaram, cada um, aqui no livro de Êxodo, capítulo 4. Versículo 19. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Uau, muito forte o que a gente vê aqui. Moisés, ele volta para os seus parentes e Deus fala com ele para ele voltar para o Egito agora, porque tinha morrido todos que perseguiam a Moisés, todos que queriam matar ele. Então, você vê como Deus cuidou de Moisés. Ele esperou até o tempo em que morresse todos os antigos líderes faraós que queriam matar ele, e agora surgiu um novo faraó, e Moisés estava seguro para ir para o Egito falar com ele, amém? Ele levou a vara de Deus, como a gente viu nos sermões anteriores, representa o poder dele. E aí ele deu uma advertência para o faraó. Era para ele dar uma advertência. Ele tinha que deixar o povo sair para o deserto para prestar culto a Deus. Mas Deus fala aqui, já de antemão, já prevendo o que vai acontecer, que Deus endureceria o coração do faraó. E ele não deixaria o povo sair. E depois das 10 pragas, que nós vamos ver nos próximos sermões, amém? Depois das 10 pragas, a última era sobre a morte do filho primogênito de todos os egípcios, inclusive do próprio faraó. E depois dessa praga, aí sim, aí o faraó amoleceria o coração dele e finalmente ele deixaria o povo ir para o deserto, amém? Primeiro ponto de hoje: coração mole para obedecer. Enquanto o faraó estava com o coração duro, ele não quis obedecer o decreto de Deus. O faraó precisou ser disciplinado por Deus. Ele precisou ser castigado por Deus. Ele precisou ser humilhado, até ele reconhecer a necessidade de obedecer a palavra, amém? Então Deus amolece o coração dos humildes, endurece mais ainda o coração dos orgulhosos. Então, enquanto o faraó estava endurecido, ele ficou cada vez mais endurecido, até o ponto em que ele se humilhou. Em Romanos capítulo 9 explica o que aconteceu aqui. Vamos para Romanos 9, versículo 14. Muito bom, irmão. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Uau, muito forte essa passagem. Aqui explica algo que é motivo de debate entre muitas linhas teológicas, calvinistas, arminianos, a respeito do livre-arbítrio e da predestinação. Algumas pessoas acreditam, por causa de passagens como essa, que o ser humano não tem livre-arbítrio para tomar decisões. Que o faraó endureceu o coração, não por ele mesmo, mas porque Deus endureceu o coração dele.
Porque ele fala aqui que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E fala mais, que isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas sim da misericórdia de Deus. E aqui fala do propósito. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Por que Deus não amoleceu o coração? Porque ele deixasse o povo ir, que era o que Deus queria. Aqui explica no versículo 17. Para que o nome de Deus fosse proclamado e conhecido em toda a terra. Amém? Amém. Esse era o motivo de Deus ter endurecido o coração do faraó. Porque por meio das pragas, todo mundo ia ver, nossa, isso é Deus castigando o líder, faraó. E todos os egípcios poderiam glorificar a Deus, amém? O que acontece é que, sim, Faraó tinha livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio de Faraó era de não obedecer a palavra. E aí o que Deus fez? Ele só endureceu mais ainda o coração dele. Você vê aqui uma simbiose. O livre-arbítrio do Faraó e Deus atuando ao mesmo tempo. E quando Deus fala isso para Moisés, que ele endureceria o coração do Faraó, não é que ele está controlando como uma marionete o Faraó, mas ele está prevendo o futuro, porque Deus sabe o futuro, amém? Vamos entender melhor isso. Vamos ver se realmente o coração do faraó estava predestinado a se endurecer, ou se isso foi do livre-arbítrio dele. Nós vamos analisar rapidamente o finalzinho de cada uma das 10 pragas. E vamos ver que no começo a decisão foi do faraó, e no final a decisão foi de Deus de endurecê-lo. Êxodo 7, 22. Vamos cair. Muito bom, irmão. Primeira praga do sangue. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Uau, fala aqui que Deus endureceu o coração dele, ou o próprio faraó se endureceu? O próprio faraó. Capítulo 8, versículo 15. Praga das rãs. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Mais uma vez, na segunda praga, o próprio faraó se endurece. 8:19, capítulo 8, versículo 19. Praga dos piolhos. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Mais uma vez, a Bíblia diz que o coração do faraó se endureceu. Êxodo 8:32, praga das moscas. Mas dessa vez também o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Êxodo 9:7, praga da morte dos rebanhos. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Bom, até aqui, nessas 5 primeiras pragas, a gente vê o mesmo padrão. O faraó endureceu seu coração, obstinou-se em seu orgulho e não deixou o povo ir. Mas da 6ª praga em diante, algo novo acontece. Praga das feridas purulentas, a 6ª. Êxodo 9:12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Uau, dessa vez é Deus quem endurece o coração do faraó. Êxodo 9:35. Praga do granizo. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aqui de novo agora volta o faraó a endurecer seu coração. Próxima praga, Êxodo 10:20. Gafanhotos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Então mais uma vez aqui agora, Deus endurecendo o coração dele. Êxodo capítulo 10, versículo 27, praga de trevas, a 9ª. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. E por fim, a última praga, na morte dos primogênitos. Quando teve o anúncio dela, olha como o faraó reagiu. Êxodo capítulo 11, versículo 10. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O que nós podemos observar aqui? Que nas 5 primeiras pragas, o próprio faraó endureceu seu coração, livre-arbítrio. Mas, nas últimas 5 pragas, dessas 5, 4 delas, Deus endureceu o coração do faraó. Então olha que interessante. Quando você se aproxima de Deus, Deus decide se aproximar de você também e amolece seu coração.
Mas se você, pelo seu livre-arbítrio, sua livre escolha, você se afasta de Deus, Deus endurece seu coração ainda mais e se afasta de você. E por que Deus fez isso com o faraó e com todo o Egito? De novo, para que todo mundo pudesse ver as 10 pragas e entendesse que Deus é soberano, amém? Deus está no controle de tudo que acontece na natureza, para que o nome dele seja proclamado em toda a terra, amém? Então o princípio aqui que nós aprendemos é que Deus usa o nosso pecado para fazer justiça. Porque o que mais temos de abundante é pecado. Vamos falar a verdade, o maior recurso que a gente oferece para Deus, infelizmente, é pecado. E Deus, Ele é capaz de transformar isso em algo que glorifica o nome dele, amém? Então Deus transformou a obstinação do faraó em algo que pudesse levar o nome dele à glória. Como que a gente pode cuidar do nosso coração quando a gente é castigado por Deus, quando nós sofremos tribulações? Para que nosso coração não se endureça, mas ao contrário, esteja humilde, manso e mole para Deus. A solução está em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos lá, irmão. Antes dessa passagem, eu queria falar um pouco de um visitante que está aqui hoje, que é o Felipe. Felipe, ele é aluno da engenharia de computação lá na UFRJ, mesmo curso do Caius. E ele estava passando por um momento de muita tribulação na vida dele, como se fossem as pragas do Egito. Ele estava sofrendo bastante. Não tanto quanto o faraó, né, que perdeu o seu filho primogênito, mas ele estava sofrendo, ele estava com muitas dores. Ele teve outros tipos de perdas na vida dele. E ele estava muito triste. E era dia de bate-papo, quinta-feira. Estávamos compartilhando a fé, evangelizando, chamando pessoas para esse bate-papo bíblico. Quando a Camila, que estava visitando a UFRJ, que ela é de outro bate-papo, ela é da UERJ, mas naquele dia ela estava, porque Deus determinou tempos e lugares, como o Robson e a Larissa falaram no Bem-vindo. A Camila estava com a própria Larissa compartilhando a fé, encontraram o Felipe e convidaram ele para ir para o bate-papo, amém? E ele tem um coração muito aberto, muito honesto, e ele falou que estava passando por um momento muito difícil, devido a um relacionamento que ele tinha. E ele estava muito triste, mas essa tristeza, olha só, fez ele ver mais ainda a necessidade de amolecer o coração para buscar a Deus, amém? Amém? Então ele entendeu que Deus colocou dificuldades na vida dele, dificuldades na família, nos relacionamentos dele, para que ele entendesse que ele precisa de Deus, amém? E aí ele foi para o bate-papo, em 4 bate-papos seguidos ele tem vindo em todos, tem feito estudos bíblicos e hoje está nos visitando aqui, amém? E chegou até a evangelizar junto com a gente. Você vê, quando Deus castiga, como Ele castigou o Egito com as pragas, não é porque Deus é maldoso, não é porque Deus é terrível. Não, Ele quer mostrar a sua glória, amém? Ele quer mostrar a necessidade de você amolecer o coração e buscar a Deus de todo o coração. Amém. Então aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, fala algo muito importante. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A palavra de Deus diz aqui, como você pode evitar que seu coração seja endurecido? Você pode ter um coração mole para Deus. Contato diário. Se fica contato diário, aqui fala, encorajem-se todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Muito importante, se você tiver com pecados, tentações, confessa seu pecado imediatamente, amém? Confessa a sua tentação, a sua luta, manda uma mensagem para o seu discipulador, para outro discípulo, e busca ajuda. Busca ser aberto, busca ser honesto. Faça como Felipe fez, abre o coração. Essa é a primeira forma de você amolecer seu coração e não ser endurecido pelo engano do pecado, amém? Amém. Outra coisa que fala aqui sobre estar com discípulos todos os dias. É muito importante a comunhão. A comunhão ajuda muito na nossa caminhada cristã. O objetivo nosso, como fala aqui no versículo 14, é permanecer fiel até o fim, amém? Assim como fomos fiéis quando a gente se batizou, quando a gente se tornou discípulos. A gente tem que ter o mesmo pique até o fim. E a comunhão ajuda nisso.
Muito importante não faltar nas reuniões. Muito importante vir nos cultos, os bate-papos, os tempos discipulados, saídas, eventos evangelísticos. Porque quando a gente está unido, Satanás não tem nenhum poder, amém? Porque Deus está conosco. Então ninguém vira discípulo sem vir nas reuniões. Para pensar bem, quantos aqui foram batizados sem vir em nenhuma reunião? Pense agora, quantos desistiram de ser discípulos nos estudos bíblicos por não buscarem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, por rejeitarem a comunhão com o corpo de Cristo? Moral da história, nós temos que trazer visitantes, amém? As pessoas precisam vir aqui para conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o corpo dele que é a igreja, amém? E através da comunhão, do contato diário, as pessoas vão amolecer seus corações para se tornarem incríveis discípulos. Lá em São Paulo teve uma conferência de mulheres na semana passada e foi incrível, amém? Amém. Sabe quantas visitas tiveram? Mais ou menos 120 discípulas. Teve 266 mulheres nessa conferência. Mais do dobro do que o número de discípulos. Então, olha só, mais da metade eram visitantes. Foram 3 edições, dentre os quais 2 batismos e uma restauração para nosso Deus, amém? Amém? E agora, dia 19 de outubro, nós vamos ter, no sábado, uma conferência de mulheres aqui no Rio de Janeiro também, amém? O desafio para você é de trazer, não visitantes nesse dia, não simplesmente visitantes, trazer batismos, amém? Trazer pessoas que possam fazer de Jesus Senhor da vida delas. Isso vale para os homens também, amém? Amém? Vamos convidar mulheres, vamos chamar bastante pessoas, homens e mulheres, para poder conhecer o nosso Deus. Estão trazendo os cultos, trazendo a conferência, e as mulheres também trazem os homens. Então, por isso que é importante batizar mulheres. E o segundo ponto de hoje, vamos lá para Êxodo 4, versículo 24. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o coração de Moisés. Moisés, além do faraó, também tinha um coração bem durinho, viu? Bem orgulhosinho. Mas o problema aqui é que ele fez algo fatal, algo muito grave. A gente viu uns 2 sermões atrás que Moisés, ele foi inseguro, ele não queria acreditar no chamado dele, teve medo de falar com o faraó, pediu para chamar outra pessoa. E como que Deus agiu com ele? De forma muito paciente. Lembra disso? Enviou Arão para ajudar ele. Ele tinha muita vergonha, mas a gente viu também que Moisés era um menino extraordinário. Em Atos 7 fala que ele tinha um dom da palavra, então era só insegurança. Capacidade ele tinha. E Deus foi muito paciente, persistiu por Moisés, até Moisés mudar o coração. Só que aqui acontece algo assustador. Êxodo 4, versículo 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Ok. Moisés era bem orgulhosinho, mas a tal ponto de Deus querer matar ele. Aquele Deus que persistiu 5 vezes. Quando Moisés apresentou 5 desculpas, mas dessa vez aqui Deus estava prestes a matar o escolhido, a pessoa que foi levantada para liderar Israel. O que está acontecendo aqui? Por que Deus quis matar Moisés? Antigamente, para fazer parte do povo de Deus, era necessário circuncidar todos os meninos no 8º dia de nascimento, então do sexo masculino. E a circuncisão era a aliança de Deus com o homem no Antigo Testamento, no judaísmo. Circuncisão é a remoção do prepúcio do menino. Interessante ser no 8º dia, porque cientificamente, olha só como a biologia está de acordo com a Bíblia. É quando a criança produz mais vitamina K, que é responsável pela cicatrização. Então, por isso que Deus escolheu o 8º dia. Um motivo científico aí por trás. Então a Bíblia está de acordo com a ciência, amém? E essa marca da circuncisão funcionava como um selo. Um selo de quê? Para identificar quem faz parte do povo de Deus, amém? Amém. Então era um sinal distintivo entre um justo e um pagão, um judeu e um gentil.
Só que Moisés, ele negligenciou a circuncisão do seu filho Gerson. E aí, por causa disso, Deus procurou Moisés para matá-lo, lá numa hospedaria que ele estava hospedado, mesmo tendo escolhido ele como libertador de Israel. Então sua esposa Zípora, para evitar essa tragédia, circuncidou o menino, amém? Mas por que Deus procuraria tentar matar aquele que ele mesmo chamou na sarça ardente? Por que matar um homem tão zeloso por um motivo aparentemente tão pequeno como uma circuncisão? Moisés foi incrédulo com o seu chamado, mas Deus persistiu com ele. Moisés foi teimoso em falar com o faraó, mas Deus persistiu com ele. Moisés tinha muitas fraquezas, inseguranças, pecados, mas Deus sempre persistiu por ele. No entanto, a única vez que Deus esteve disposto a desistir de Moisés foi quando ele esqueceu da circuncisão, porque Moisés esqueceu do plano de salvação. Mais que desistir, Deus procurou matar Moisés. Deus era paciente com Moisés. Ele poderia pecar com falta de fé e Deus perdoá-lo. Mas falta de convicção doutrinária para Deus era intolerável. O que aprendemos aqui é que Deus quase matou Moisés por negligência doutrinária. E não é diferente hoje, irmãos. Deus só está disposto a salvar aqueles que buscam conhecimento, amém? Segundo ponto de hoje: coração mole para conhecer. Coração mole para conhecer. Conhecer a verdade. Vamos ver que ter zelo por Deus não é suficiente para você ir para o céu. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 1. Você precisa ter conhecimento. Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. A palavra de Deus fala aqui, por meio de Paulo, o desejo dele era salvar os israelitas, significando que eles eram perdidos. Mas era por falta de zelo, falta de obediência? Não, eles obedeciam a Deus. Eles eram muito zelosos com a lei. O problema deles era o quê? Falta de conhecimento. Tem um ditado que fala que a ignorância é uma bênção, não é verdade? Quando a pessoa não conhece sobre a Bíblia, ela pode ser salva porque ela não sabia o que era pecado, mas a Bíblia diz que não, amém? A palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo perece. Por falta de conhecimento, Moisés estava prestes a ser aniquilado por Deus. Então não é possível ser salvo sem conhecer o plano de salvação, que naquela época era através da circuncisão e obediência à lei de Moisés. Mas o que é a circuncisão nos dias de hoje? Obviamente hoje em dia isso não é mais válido, mas qual é o nosso selo? Qual o selo que distingue um justo do ímpio? Colossenses capítulo 2, versículo 10. Player Caio. Vamos começar no 9. Colossenses 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Muito incrível essa escritura. Aqui fala que o batismo, a imersão nas águas, é a circuncisão moderna, amém? Não a circuncisão feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Jesus, o próprio Senhor. O batismo, assim como a circuncisão, é o ingresso do cristão no reino de Deus, assim como é o ingresso do judeu ali no judaísmo. A circuncisão remove a carne, o batismo remove a carne não literalmente, mas remove a carnalidade do pecado. Amém.
Aonde fala aqui? Na cruz. Jesus prega na cruz a carne. Então, portanto, o que a gente vê aqui é que a fé sozinha não salva. Sim, nós somos salvos pela fé, mas em que momento? No momento que você é sepultado com Cristo. Amém. Isso acontece quando? Na circuncisão do batismo, amém? Não só para homens, é para homens e mulheres, amém? Muitos falam que o batismo é uma obra. Ah, não, mas a gente não é salvo pelas obras, então como é que eu vou me batizar e ser salvo no batismo? Eu tenho que ser salvo só pela fé. Mas a verdade é que essa escritura aqui fala que o batismo é uma obra de Deus, não obra do homem. Porque aqui fala que o batismo ressuscita você com o mesmo poder no qual Deus ressuscitou a Jesus, seu Filho, amém? Então falar que o batismo é uma obra nossa, é o mesmo que dizer que Jesus ressuscitou a si mesmo. Mas aqui diz que não, quem ressuscitou Jesus foi Deus Pai, amém? E é esse mesmo poder que você tem acesso quando você é batizado em nome de Jesus. Portanto, o poder da ressurreição vem de Deus, amém? Quando você é batizado, é Deus que ressuscita você para uma vida nova. Portanto, muitas falsas doutrinas têm sido pregadas. Muitas pessoas têm adorado a Deus de forma até comprometida, de forma até zelosa. Tem oração, tem leitura da Bíblia, mas não conhecem a doutrina da salvação. Não conhecem a circuncisão e Deus não está disposto a salvar quem tem lacunas de conhecimento na vida. Eu tenho uma grande dor no meu coração, um aperto muito forte em saber, por exemplo, que meu pai e minha mãe estão nas trevas. Eu amo eles. Minha mãe é incrível, é a razão, né, de eu estar aqui hoje. Meu pai, eu amava muito meu pai faleceu, só que meu pai faleceu como católico, minha mãe evangélica. Infelizmente tem doutrinas como o batismo infantil, pregado na igreja católica, e doutrinas como aceitar Jesus no coração, na igreja evangélica, que infelizmente não é o que a Bíblia prega sobre a salvação. E me dói muito saber que eles não acreditam no batismo como um sepultamento com Cristo. Que é necessário ter fé, uma criança não pode ter fé. E aceitar Jesus, em nenhum lugar na Bíblia menciona essa frase. Então, infelizmente, eu sei que meu pai hoje, ele está no inferno. Mas não é porque eu não amo ele. O fato de eu amar ele não muda a verdade. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que você precisa ter fé, arrependimento e batismo e viver como discípulo para ser salvo. E essas falsas doutrinas de Satanás estão enganando muita gente por aí. Até Moisés foi enganado por falsas doutrinas. Eu tenho esperança que minha mãe vai mudar. Eu tenho esperança que minha mãe vai seguir o verdadeiro evangelho. Mas mesmo que ela não siga, a verdade não muda, amém? Amém. Nós temos que pregar a verdade e não dar atenção a sentimentalismo. A palavra de Deus tem que ser a maior autoridade na nossa vida que os nossos sentimentos, que as nossas emoções. Amém. Sem o batismo é impossível para qualquer ser humano ser salvo, amém? Deus está disposto a matar espiritualmente qualquer pessoa que se esquece da circuncisão espiritual do batismo, amém? Amém. Outra coisa que nós vimos aqui sobre Moisés. Por que Moisés não foi morto? Porque a sua esposa, que era uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, se eu não me engano ela era da Etiópia, ela não era israelita, o nome dela era Zípora. Mesmo discordando, mesmo sendo parte do povo de Deus, ela pegou uma faca afiada, foi lá, pegou o seu filho e cortou o prepúcio dele. Circuncidou Gerson. E aí fala para Moisés, você para mim é um marido sanguinário. Referindo ali à circuncisão. Então mesmo ela não concordando, achando o absurdo que está acontecendo, ela salvou a vida de Moisés. E Deus deixou Moisés. Acabou poupando ele e não o matou. Olha que incrível. Quem salvou Moisés foi sua esposa, amém? Que não fazia parte do povo de Israel. O que eu quero animar a igreja? A escolher bem a pessoa com que você vai namorar. Escolher bem a pessoa com que você vai casar. Qual que é o critério para eu procurar namorada ou namorado? Qual que é o critério para eu procurar um esposo, uma esposa? O critério é a espiritualidade, amém? Você precisa procurar alguém que vai te levar para Deus. Se você é irmão, procurar uma mulher que ama Deus de todo o coração. Se você é mulher, procurar um irmão que te leve para Deus. Portanto, é muito importante, irmãos, a gente pedir conselhos nessa área. É muito importante você não ir pela beleza física, né, e pela superficialidade.
vá pelo espiritual, amém? Amém. Mas eu fui muito abençoado, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Eu consegui uma esposa incrível, amém? Amém. E eu quero animar vocês com algo que aconteceu essa semana. Não sei se vocês souberam, mas a gente tem um novo casal no reino. Renan e Ionara se casaram no civil nessa semana, amém? E eles são um casal como Moisés e Zípora, porque a Ionara, ela se tornou discípula primeiro, basicamente, ela fez estudos antes do Renan, e eles estavam noivos. Aí a Ionara convidou o Renan para estudar a Bíblia junto com ele. E aí o Valdemar, a esposa dele, a Fernanda, fizeram os estudos com eles, acho que o Pedro também, né? O Pedro está aqui, o Ismael, muitas pessoas participaram dos estudos do Renan e da Ionara. E foi incrível, os dois se batizaram no mesmo dia, amém? Amém. E para isso eles romperam o noivado. Como assim, Caio? Por que eles romperam? Porque o noivado deles não agradava a Deus. Eles tinham impureza no namoro, coisas que vão contra o padrão da Bíblia, e aí decidiram consertar isso primeiro. Então romperam, se tornaram discípulos e esperaram quase 1 ano e meio para poder se casar, amém? Amém. E agora voltaram e estão muito animados com Deus. Amém. Pra você ter uma ideia, ontem o Renan fez uma vigília sozinho. Ele passou a madrugada orando, pediu a oração dos irmãos e ficou orando a madrugada toda, amém? Então eu quero animar vocês a escolher pessoas como o Renan e como a Ionara. Homens e mulheres que amam a Deus de todo o coração. Porque eu já vi muitas pessoas, infelizmente, caírem da fé por ter uma expectativa muito forte no namoro, que não se concretizou, e abandonar a Deus. Ou namorar de uma forma terrível, namoro não se edifica, um leva o outro para Deus, e o que acontece? Acabam descontando em Deus, acaba culpando a Deus. E é muito importante, irmãos, assumir a responsabilidade, amém? A gente tem que orar por sabedoria nessa área. É a segunda maior decisão da sua vida. A primeira é se batizar, amém? A primeira é ser um discípulo. E a segunda é com quem você vai se casar. Mas Deus tem um plano incrível para você, amém? Confia nisso, tem fé, ora, jejua e vai ser incrível o plano que Deus tem para a sua vida. E o terceiro ponto, vamos lá para Êxodo 4, 27. Agora vamos ver o coração do povo. O povo de Israel. Eles tinham que acreditar que Moisés foi enviado por Deus. Mas era 1 milhão de pessoas que não conheciam direito Moisés. A única fama que eles tinham de Moisés é que ele matou um egípcio. Então era conhecido como assassino. Êxodo 4, versículo 27. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe todos os sinais milagrosos que havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, curvou-se em adoração. Uau! Olha o coração do povo aqui. Inicialmente a gente vai ver que eles estavam também com coração duro, não tinham tendência de acreditar em Moisés, mas, no entanto, depois de verem os sinais e maravilhas que Moisés fez, por intermédio daquela vara que Deus deu para ele, fala aqui que eles entenderam, creram, se curvaram em adoração a Deus, ao descobrir que ele veio em auxílio ao povo. Mas quais sinais Moisés precisou fazer para convencer eles? Vamos voltar agora para o versículo 1 do capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir e me disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele.
Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Uau, que incrível! Olha só como Moisés convenceu o povo de que ele era escolhido e enviado por Deus. Ele teve que realizar todos esses sinais milagrosos. O primeiro deles era jogar a vara no chão e ela se transformar numa serpente. Depois ele pega pela cauda e vira vara de novo. E se não acreditassem nesse sinal, tinha um segundo que foi necessário realizar, que era botar a mão no peito e a mão ficou leprosa. Ele colocou a mão de novo no peito e ela se restaurou, ficou lisa como a de um bebê. E o terceiro sinal é pegar um punhado de água do rio Nilo e jogar na terra seca, e ela se transformará em sangue. Então, transformar em água em sangue, isso aqui já é um presságio para a primeira praga do Egito. Então, olha só, foram necessários 3 sinais milagrosos para convencer o povo a respeito do chamado de Moisés. Então, o que o povo precisou amolecer no coração? Foi a fé. Eles precisaram ter um coração mole para crer em Deus, amém? Terceiro ponto de hoje e último: coração mole para crer. Coração mole para crer. Então, irmãos, muitas vezes fazer um milagre não é suficiente para as pessoas crerem. A gente precisa repetir os milagres muitas vezes, porque o ser humano é muito cabeça dura. A gente precisa ver para crer. Então, quem tem pouca fé precisa ver muitos milagres. E os milagres modernos são batismos, amém? São pessoas abandonando seus pecados e seguindo a Deus. Mas vamos ver agora que os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, eles também tiveram muita dificuldade para crer. Mesmo Jesus multiplicando seus milagres, eles tiveram muito coração endurecido. Olha só, Marcos 6, versículo 49. Vamos ver 3 milagres que Jesus fez, e mesmo assim, eles não creram. Vamos lá, irmão. Prega caiu. Marcos 6,49. Aqui Jesus tinha feito a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. 49. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Uau! Jesus multiplicou 5 pães para 5.000 pessoas e 3 pedaços de peixe. No entanto, mesmo com esse milagre incrível, impossível, os discípulos falam aqui que eles não entenderam o milagre. Mesmo Jesus andando nas águas, eles ficaram com medo, assustados, pensando que era um fantasma. Eles estavam com o coração endurecido. Vamos ver agora a segunda multiplicação dos pães. Marcos 8, do 14 ao 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Basicamente aqui Jesus estava falando para os discípulos tomar cuidado com a hipocrisia que crescia como se fosse fermento entre os religiosos. Versículo 16. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Então você vê, Jesus fala de coisas espirituais, os discípulos tomam no sentido literal, né? Muitas vezes a gente é assim, né? Versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então Jesus está à beira de perder a paciência com os discípulos. Ele fez o segundo milagre de multiplicação dos pães, andou nas águas, e ainda os discípulos não entendem as coisas espirituais. Eles ainda não têm fé em Jesus, não têm fé no impossível. E não para por aí. Acho que é necessário Jesus morrer e ressuscitar para eles acreditarem, né? Mas olha o que acontece, Marcos 16, versículo 14.
Se você olhar com cabeça dura eram os discípulos, você vai ficar confortado, amém? Porque pior que isso. Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, Judas tinha se matado, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Uau! Mesmo ressuscitado, Jesus ainda era vítima de incredulidade. Os seus próprios discípulos, apóstolos, eles não conseguiam crer na ressurreição de Jesus. Tomé precisou tocar em Jesus para crer que ele ressuscitou. Pergunta para você: quantas evidências você precisa para ter fé em Deus? O que a gente vê aqui é que nessas 3 ocasiões fala que os discípulos estavam com o coração o quê? Duro. Então o que significa ter um coração duro? A conclusão aqui desse sermão. Coração duro é não crer que Deus pode fazer o impossível. Todas as passagens que a gente viu aqui eram sobre o impossível. As pragas do Egito, a multiplicação dos pães, primeira e a segunda, e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. São coisas impossíveis. Eles estavam sendo advertidos por Jesus por não crer que Deus pode fazer o impossível. Você pode estar aqui na igreja, ter um incrível relacionamento com Deus, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, evangelizar todos os dias, dar suas ofertas com gratidão, ser um exemplo de pureza, de humildade perante a palavra, contudo ainda está com o coração duro dentro da igreja. Você pode ser um discípulo totalmente comprometido, mas está com o seu coração endurecido. Os 11 discípulos, 12, eles eram totalmente comprometidos, acompanhavam Jesus em todos os lugares, oravam com ele, faziam toda a obra que um discípulo deveria fazer, mas ainda assim não tinham fé que Jesus podia fazer o impossível. Jesus precisou de um primeiro, segundo, terceiro milagre, mesmo assim não creram, seus corações continuaram endurecidos. E na igreja, de tempos em tempos, a tendência dos discípulos é também de endurecer o coração. Infelizmente, muitos discípulos param de crer nos milagres. Mas não podemos esquecer o que Jesus pode fazer, porque Ele pode qualquer coisa na nossa vida, amém? Deus pode te dar frutos, como o Rafael e a Cindiane foram frutos da fé do Felipe e da Camila. Deus pode te dar uma namorada ou um namorado, como o Pedro e a Alessandra, amém? Se bem que para a Alessandra não foi tão difícil, mas para Pedro foi impossível, amém? Deus fez impossível. Cegou a Alessandra. Deus pode realizar vários milagres, Ele pode mudar o seu caráter, amém? Amém. Qualquer pessoa de coração duro pode mudar, como o faraó mudou. Por mais difícil que seja, por mais orgulhoso, qualquer pessoa pode mudar, amém? Deus tem esse poder. E hoje é aniversário da nossa querida irmã, muito especial, a Érica. A Érica, o passado dela foi difícil nos seus bíblios. Vamos falar a verdade, você pode perguntar para a Carol, qualquer pessoa. Foi difícil da Bíblia com a Érica, amém? Quando a Carol fez estudos com ela, fez vários estudos sobre caráter, sobre, enfim, todos os tipos de pecados possíveis e imagináveis. Foi um processo longo, bem longo. A Érica chegou a parar os estudos algumas semanas e a gente orando, né? Orando bastante, porque Deus pode fazer o impossível. E a Érica, foi muito incrível ver a humildade dela, porque ela começou a entender, começou a buscar Deus de todo o coração mesmo, e crer. Crer no que estava sendo pregado, crer na Bíblia. Crer na verdadeira doutrina, entender que tem muito engano no mundo, que somente a palavra de Deus pode nos libertar desse engano. E aí nessa busca incessante por Deus, ela acabou sendo humilde, entendendo, e ela buscou de novo a minha Carol, amém? E voltou aos estudos. Ainda tinha desafios, fomos lidando com o coração dela, mas eu pude ver o progresso, o quanto a Érica cresceu para Deus. E aí, depois de alguns meses, muitos meses, a Érica conseguiu entender a verdade, amém? E ela se arrependeu dos seus pecados e foi batizada em janeiro desse ano, e está hoje convicta como discípula, nossa irmã em Cristo. Amém. Que venham todos os aniversários possíveis com Deus, amém? O que nós vimos hoje, irmãos? Vimos que Moisés tinha o desafio de lidar com o coração do faraó, perdido, coração do seu próprio povo, os salvos,
e com o seu próprio coração. Você precisa lidar com o coração dos perdidos, você precisa lidar com o coração dos irmãos, você precisa lidar com o seu próprio coração. O faraó tinha que ter coração mole para obedecer a Deus. Moisés tinha que ter o coração mole para conhecer a doutrina da salvação por meio da circuncisão. E o povo tinha que ter coração mole para crer que Moisés fora enviado por Deus e que ia fazer milagres no Egito. Da mesma forma, temos que ter o coração mole para obedecer a Deus, entendendo que Deus permite pragas em nossas vidas, provações, tribulações, dores, sofrimentos, para que a gente possa amolecer nosso coração para poder evangelizar o mundo inteiro. Temos que ter o coração mole para entender que a ignorância não é uma bênção definitivamente. E que temos que ter o conhecimento da salvação mediante fé, arrependimento e batismo. E por fim, temos que ter o coração mole para crer que Deus pode fazer o impossível. Porque para Deus, tudo se torna possível. E para Deus seja glória. Amém.